Deus querer tirar vantagens materiais. Às vezes Deus usa uma pessoa e a pessoa apropria-se daquela experiência espiritual para querer tirar vantagens materiais de alguém. E a Bíblia diz assim, Mateus 10:8, curem-os, ressuscitem, purifiquem, expulsem. Vocês receberam, portanto, dê de graça. A Bíblia está mostrando que milagre não é fonte de lucro. Não é aprovado pela Bíblia. A pessoa está vendendo milagres, estabelecendo preço aos milagres, às manifestações de Deus. As manifestações de Deus. Não é aprovado pela Bíblia. A pessoa está fazendo isso. E é preciso termos muito cuidado com essas coisas. Interessante que eu estou ensinando aqui na igreja e tem muita gente incomodado com as doutrinas que eu dou aqui. Agora há pouco, meu menino é quem trabalha nas minhas redes sociais, ele fica com ela lá, e ele postou um trecho da doutrina que eu dei aqui sobre religiosismo. Mas pense numa confusão que deu, disseram tanta coisa comigo. Tanta coisa falaram. Se eu fosse ligar para isso, eu não ia pregar nunca, né, irmãos? Eu nunca iria pregar, porque a igreja não é um corpo de pessoas perfeitas. Eu disse isso uma vez a um irmão. Eu estava dirigindo uma igreja num determinado lugar e tinha um irmão lá que era divorciado. E eu ensinando contra o divórcio, né? Contra o divórcio. É claro que para cada caso, cada situação é um caso diferente, a gente não vai generalizar. E eu estava pregando o que a Bíblia diz contra o divórcio, que Deus não quer o divórcio, Deus não aceita, Deus não tem prazer no divórcio, mas cada caso é um caso. E eu não vou aqui dar opinião, mas em um assunto com a igreja, eu posso até ensinar, para não parecer que eu incentivo o divórcio. Não, mas eu tenho alguns posicionamentos doutrinários acerca do divórcio. Eu acho que existem casos que o divórcio não é que ele seja legal, mas ele é importante. Um deles é uma ameaça de morte. Quem vai viver com um camarada que está botando revólver para matar ninguém? Qual é o pastor que vai dizer assim, fique lá, Jesus vai transformar? Aí o cara dá um tiro na cabeça da mulher, aí vem a família e diz, aí, esse pastor, minha irmã morreu porque o pastor mandou ficar. Então, existem casos e casos, sim ou não, irmãos? Mas eu estava ensinando num evento, e um irmão ficou bem chateado comigo, lá numa cidade que eu tomei conta, já foi na DCA. Aí, ele ficou bem chateado comigo, e eu sabia que ele estava chateado. E ele gostava de cantar. Aí um dia eu liguei para ele, disse ele assim, meu amado, o senhor pode cantar em tal trabalho? Ele disse, posso, pastor? Vamos, que eu queria doutrinar ele a viagem todinha, ida e volta. Aí ele foi recebendo o sermão e voltou recebendo óleo. Mas eu fui ensinando a ele, eu disse a ele, meu amado, presta atenção, a igreja é um corpo de pessoas perfeitas. Ele disse, não. E eu disse para ele, será que tem na igreja pessoas que já erraram na área da infidelidade conjugal? Ele disse, tem. Tem na igreja pessoas que já erraram na questão de desvio, de conduta sexual, se relacionando com pessoas do mesmo tipo? Tem. Tem pessoas na igreja que já errou, praticando coisas, ser crente, antes de ser crente, coisas que não deveriam, levando as coisas do próximo. Tem. Eu disse, e agora, como é que eu vou pregar? Eu não posso mais pregar sobre adultério porque tem pessoas que já adulterou. Eu não posso pregar mais contra a imoralidade porque tem pessoas que já cometeu. Eu não vou poder pregar mais sobre roubo porque tem pessoas que já roubou. Porque tudo que eu pregar, quem participou disso vai dizer assim, é comigo, é comigo, é comigo. Então eu vou pregar sobre o quê, meu amado? Ele disse, é mesmo, né, pastor? Eu disse, é.
Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu soube que eu preguei uma coisa e o senhor ficou chateado comigo. E eu estou aqui para lhe ensinar. Entendeu? Porque não tem como eu parar de pregar as doutrinas bíblicas. Como é que eu vou parar de pregar, irmão? Se tudo que eu pregar contra o pecado, vai ter gente que já viveu. Agora, por que não é indireta nas pessoas? Porque quem viveu e está aqui transformado, não deve se doer por uma coisa que já está curado, irmão. Quando uma pessoa ouve uma doutrina e se dói com a doutrina, dá a entender que não está curado ainda, não está restaurado ainda. Eu não vi uma ferida que cicatrizou, alguém tocar nela e ela doer. Não, só dói porque está inflamado. Então eu não posso deixar de pregar como prevenção. Como é que eu vou pregar como prevenção para que a pessoa não caia no laço do adultério, para que a pessoa não caia numa cilada da criminalidade? Como é que eu vou pregar preventivamente se tem tanta gente que já participou? Pregando a verdade. E quem já viveu isso e foi restaurado, lembre-se, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meu menino postou lá uma mensagem, um corte da mensagem, eu falando da importância, né? Da importância de não se prender à tradição acima da Bíblia. Mas foi tanto bafafá, tanta coisa. Eu disse, olha, rapaz, um bocado de gente ferido aí que eu não sabia que eu tinha tocado. Mas eu vou continuar ensinando a verdade. Amém? Nada disso me faz recuar. Se é a verdade, se é para o bem. E outra coisa, eu estou ensinando a igreja que Deus me confiou. Se não quer ouvir, saia. Amém? E não é da igreja não, estou falando do meu Instagram. Se não quer ouvir, sai. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de ensinar a igreja que Deus me confiou, porque tem alguém no meu Instagram incomodado? Nada disso. Eu vou continuar ensinando. Continuar ensinando. Se não quer ouvir, vai lá e deixa de seguir. Tão fácil. Agora, eu parar de ensinar a verdade? Jamais. Posso continuar aqui, irmãos? Foi só para vocês saberem que coisas me abatem. Esse microfone, ele é muito bom, mas ele está cortando demais. Está parecendo o microfone do Gago. Glória a Deus. Então vamos lá. Milagres não devem ser tratados como fonte de lucro, não deve ser adquirido nem propagado por dinheiro. Ninguém deve manipular as operações de Deus para tirar proveito materiais dessas operações. Quem me entende, diga amém. Em segundo lugar, milagres não é mérito ou não é evidência de mérito. Deus não faz milagre porque a pessoa merece. Quero deixar bem claro aqui. Ninguém recebe milagre porque merece. Porque tem gente que carrega aquela crença, eu não mereço essa graça. Não, irmão. Ninguém recebe milagre porque merece. E eu vou mostrar isso aqui. João capítulo 9, versículo 10 e 11. Jesus fez um grande milagre. Um dos maiores milagres de Jesus. Jesus curou um cego de nascença, cuspindo no chão, fazendo lodo, untando nos olhos dele e mandando ele se lavar no tanque de Siloé. Quando aquele homem fez o que Jesus mandou, a Bíblia diz que ele foi e voltou o quê? Foi e voltou. Agora veja o versículo 35 do capítulo 9. Versículo 35 do capítulo 9. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho? Para aí, Jesus fez um milagre na vida de quem nem cria nele. Quer dizer que esse homem nem cria em Jesus. Jesus faz milagre na vida de quem não crê nele. Então não é mérito. Quem está me entendendo, diga amém. O próprio Jesus pergunta ao homem que foi curado: você crê no Filho do Homem? Aí veja o que é que o homem diz. Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Quem é esse para eu crer nele? Aí Jesus responde a ele, e Jesus lhe disse: você já o tem visto,
e é aquele que está falando com você. Eita lá. Você já viu, rapaz, e é esse que está falando com você. O que foi que o homem disse? Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Mas quando ele recebeu o milagre, ele nem sabia nem quem era Jesus. Então milagres não é evidência de mérito. Ninguém recebe milagre porque merece. Aquele ali recebeu porque ele é crente demais. Olha, um que nem crente era e recebeu o milagre. Esse daí nem crente era e recebeu, porque milagre não é evidência de mérito. Que o cego recebeu, mesmo sem conhecer Jesus. Terceiro, milagre não é garantia de salvação. Eu disse o quê? Milagres não é garantia de salvação ou aprovação espiritual. Presta atenção para você entender isso aqui. Isso é muito importante. Tem muita gente enganada na igreja, porque não conhece as doutrinas como a Bíblia ensina. Milagres não é garantia de salvação. Ah, fulano recebeu a cura do câncer. Significa que vai para o céu? Não. Ah, fulano recebeu a cura do vírus HIV. Não significa que vai para o céu, não. O fato de Jesus curar pessoas não está dizendo que aquele milagre é uma garantia de que aquela pessoa vai ser salva. Nada disso. Nunca foi. Mateus capítulo 7, versículo 22 e o 23. Você vai ver um grupo que vivia operando milagres e não foi salvo. Preste atenção. Veja aí. Milagres não é garantia de salvação. Mateus 7, 22 e 23. Muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu e em seu nome não expulsamos e em seu nome não fizemos muitos. Eita, e o que é que ele vai dizer? Então lhes direi publicamente, abertamente, claramente, na frente de todo mundo. Estou só explicando isso aqui. Eu nunca conheci você. Ele não está dizendo assim: enquanto você fazia milagre, eu sei que você era crente, mas você agora não é. Não. Ele está dizendo assim: eu nunca. Esse nunca aí significa que até no tempo que você dizia que estava fazendo as coisas no meu nome, você não era crente, não, rapaz. Você não é reconhecido por mim, não. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque tem pessoas que pensam que Deus usou aquela pessoa fazendo milagre. Aquilo ali é homem de Deus. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Milagres nunca foi exclusivamente, porque ele pode ser, mas não exclusivamente, garantia de uma aprovação espiritual. A pessoa pode ali estar agindo sob uma direção de Deus, mas não está sendo aprovado por Deus. Como é isso, pastor? Alguém pode pregar e alguém se converter, e quem está pregando está desviado. Eu conheço a história de um pregador americano que pregou muito tempo em prostituição. Depois ele veio diante das câmeras e confessou que estava em adultério. Não vou citar o nome por questão de ética, ele também já está no céu. Mas por muito tempo aquele homem pregou grandes cruzadas, paralíticos andaram e ele estava em adultério, em pecado. Aí tem pessoas: eita, que homem tremendo, mas não está alinhado. Porque salvação não é o que Deus faz através de mim. Salvação é o que Deus faz em mim. Porque Deus pode fazer através de mim, mas eu estar reprovado daqui para lá, irmão. Então, salvação não é pelo que Deus faz através de mim, é pelo que Deus encontra para operar em mim, o espaço que Ele encontra para operar em mim. Então é preciso termos o cuidado. Fulano prega demais, fulano é uma benção e profetiza, e pode estar interrompido aqui, obstruído o canal da salvação. Pode estar obstruído. Quer ver um exemplo? Uma pessoa fazendo milagre na direção de Deus e sendo reprovado por Deus? Vamos lá.
Abra a Bíblia em Êxodo. Êxodo. Então, vamos lá para número. Vamos logo para número. Número 27, versículo 12. Número 27, versículo 12. Depois o Senhor disse a Moisés: suba a este monte Abarim e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de ter a visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Agora vamos lá para Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. Deus está apontando porque Moisés foi reprovado. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas. Peço-te que me deixe passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa terra montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor estava o quê? Contra mim, por causa de vocês, e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: basta, não me fale mais nisso. Agora o detalhe é, quando o povo sentiu sede, Deus disse o que para Moisés? A primeira vez, Deus disse: bate na rocha. Moisés bateu e a água jorrou. Na segunda vez, Deus disse a Moisés: fala a rocha. Porque aquilo ali tinha um propósito simbólico. Bater na rocha representa justamente o que Jesus sofreria, mas através de seu sofrimento iria jorrar água de salvação. Mas depois de ferido uma vez, Jesus não seria morto de novo, não seria ferido de novo. Depois de ferido, não precisa mais ferir ele para sair água, é só falar com ele. Moisés não falou. Sabe o que Moisés fez? Bateu de novo na rocha. Ele bateu, aí eu pergunto: saiu água? Saiu água ou não? Saiu. Mesmo ele desobedecendo, saiu água. Mas eu pergunto: Moisés foi aprovado? Deus fez o milagre por meio de Moisés, mas reprovou Moisés. E por que Deus fez o milagre por meio de Moisés? Porque Deus fez o milagre para atender a necessidade do povo. Às vezes Deus pode usar alguém, não é porque ele está de acordo com o pregador, é porque tem alguém precisando, e para atender a necessidade do povo, Deus faz o milagre, mas a pessoa será reprovada lá no final. Então, cuidado para Deus não estar lhe usando apenas como exceção, para Deus não me usar apenas no campo da exceção, para atender a necessidade do povo, não porque está alinhado comigo, não porque está em comunhão comigo. E esse é o perigo. Paulo disse que ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à servidão, para que, pregando a outros, ele mesmo não fosse reprovado. É possível a gente pregar alguém ser salvo, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai ser reprovado.
Então milagre não é garantia de salvação. Não é porque Deus está usando alguém para fazer milagre que Deus está aprovando aquela pessoa. Existem duas ações divinas, dois tipos de operação de Deus. Operação com base nas regras, que é na comunhão, e operação com base na exceção. Às vezes não está em comunhão, mas se só tem tu, vai tu mesmo. Às vezes a pessoa não está com a vida alinhada, como Deus quer. Mas se só tem aquela pessoa ali, Deus vai usar aquela pessoa, mesmo que depois reprove. Aconteceu isso entre o profeta novo e o profeta velho. Deus disse ao profeta novo, vai e profetiza contra o altar de Jeroboão. Ele profetizou, Jeroboão tentou estender as mãos contra ele, a mão de Jeroboão secou. Jeroboão gritou, eita, homem de Deus, roga aí para minha mão voltar ao normal. Ele orou, Deus curou Jeroboão. Jeroboão disse a ele, eita, vamos lá para casa agora que tu vai comer lá em casa. Isso aqui é na minha tradição, um cuscuz com charque e Coca-Cola. Aí ele disse, não posso voltar contigo, porque o Deus que me enviou, ele disse que eu não comesse nessa terra, e que eu não voltasse pelo caminho que ele me enviou. Eu tenho que voltar até por outro caminho. Aí Jeroboão liberou ele. Quando ele está indo embora, um jovem, filho de um profeta velho, correu em casa e disse assim, pai, aconteceu um movimento do céu ali agora. O pai dele, o que foi? Um homem, um profeta de Deus chegou, aconteceu assim. Aí o pai, querendo resgatar, né, a fama de profeta, foi atrás da sombra daquele profeta novo. Coloca aí, arruma meu jumento que eu vou atrás dele. Aí foi atrás do profeta novo. O profeta velho indo em busca do profeta novo. Quando chegou lá, ele disse, homem de Deus, és tu que profetizou contra o altar de Jeroboão? Ele disse, sou eu mesmo. Vamos comer lá em casa. Ele disse, não posso. Por que não pode? Eu também sou profeta, igual a tu. Não, mas eu não posso. Mas por quê? Ele disse, porque o Deus que falou comigo disse que eu nem comesse nessa terra, nem voltasse pelo caminho que ele me enviou. Aí sabe o que o profeta velho fez? Mentiu. A Bíblia diz que ele disse, mas um anjo me apareceu agora e disse que eu te chamasse para comer lá em casa. O rapaz era novo ministerialmente, caiu na cilada do profeta velho. A inexperiência dele abriu mão da palavra de Deus para se submeter à palavra de anjo. Tem gente que não sabe o que é escala de valor espiritual. Porque quem falou com ele foi Deus. E agora quem falou, supostamente com o profeta velho, foi um anjo. E ele deixou de ouvir o que Deus disse a ele, para ir seguir o conselho de um anjo. Que nem foi anjo. A Bíblia diz que o profeta velho mentiu. Agora veja. O profeta velho mentiroso conseguiu dar meia volta no profeta novo, levou para a casa dele. Quando eles estão comendo, de repente o profeta velho diz assim, assim diz o Senhor, por que estás comendo no lugar que eu disse que não era para comer? O profeta novo já começou a tremer. Só porque tu desobedeceste a minha palavra, então tu não vai voltar para a tua casa. Terminou aquele movimento ali, se despediram e o profeta novo saiu. No caminho, um leão matou o profeta novo. E chegou a notícia na casa do profeta velho. Aquele homem que comeu aqui está morto lá no meio do caminho. O leão matou e ficou lá de lado. Não comeu, não fez nada, foi só para matar. Aí o profeta velho disse, eita, é o juízo de Deus sobre ele. Mas o que é que eu quero mostrar? É que o terrível foi mentiroso, e depois ainda foi usado para dar uma mensagem de juízo para o profeta novo. Por que Deus usou a boca daquele mentiroso? Porque não tinha outro, é exceção. Amém? A regra não é Deus usar a boca de mentiroso, mas quando não tem nada, ele abre a boca até de uma jumenta, quanto mais de um profeta mentiroso. O perigo é a gente não estar sendo usado na exceção. Cuidado para a gente não estar sendo usado no campo da exceção. Temos que ser usado no campo da comunhão, do alinhamento espiritual.
Está difícil de entender isso, irmãos? Está difícil de entender? Então a Bíblia está mostrando que milagre não é garantia de salvação nem de aprovação. Eita, fulano fez um movimento ali, aquele é homem de Deus. Calma, filho. Não é uma operação que vai dizer que a pessoa já tem uma credencial de um homem de Deus. Vamos andando. Não é um refrão que vai dizer que aquela mulher é uma mulher de Deus. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Homem de Deus e mulher de Deus não se conhece por um movimento, se conhece pelos frutos que essa pessoa produz ao longo da sua jornada. Você nem pode condenar uma pessoa por um erro, como não pode glorificar ele por um fruto só, por uma situação em que se manifesta o dom nele. Não, não pode não. Nem glorifique, nem condene ninguém. Vamos caminhando. A Bíblia diz que o simples dá crédito a tudo, mas o prudente observa os passos, vai observando os passos das pessoas. Então, eu não conheço um homem de Deus por uma pregação, eu conheço pela história de vida dele. Eu não conheço uma mulher de Deus por uma profecia, eu conheço uma mulher de Deus e reconheço pela história de vida dela. Eu estou falando história com Deus, não é história que foi apagada lá atrás, não. É história com Deus, é depois que aceitou Jesus, vamos ver se essa pessoa tem frutos, se essa pessoa tem testemunho. Aí eu posso ter, aí é uma mulher de Deus. Porque muitas das vezes a gente está aqui, olha, homem de Deus, e Deus no céu dizendo, meu mesmo não. Isso é uma mulher de Deus, e Deus minha, não. E o pior é quando morre. E quando morre, a gente diz, está com o Senhor. Aí Deus, chegou aqui não. Porque Deus é quem conhece as pessoas mais do que a gente. É ou não é, irmãos? Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque essa questão de milagres, é muito bom querer milagres, querer poder, mas a gente tem que ser prudente. Eu falei aqui que existem dois tipos de milagre, o verdadeiro e o falso, o que é operado por Deus e aqueles que são manipulados por quem? Por Satanás. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem muito crente que vive atrás de milagre. Eu conheço o caso de uma irmã que passou uma igreja, um carro de som anunciando, venha buscar o seu milagre, venha buscar o seu milagre. E a irmãzinha estava lá, Jesus, eu vou nessa igreja, eu vou nessa igreja, porque, ó, que notícia boa, hoje tem um milagre para você, hoje tem um milagre. E a irmã disse, eu vou. E a irmã foi. Quando chegou lá, o camarada que começou a falar, disse, quem quer milagre? Quem quer o milagre? Quem veio buscar o milagre? Todo mundo levantando a mão. Aí ele disse, antes de você receber o milagre, você vai agora segurar o demônio que está impedindo você de receber o milagre. Abra a mão. Todo mundo. Segura o demônio, povo. E tem irmão que balançava assim, chega, parecia que o demônio estava na mão dele. Agora, quem quiser ficar liberto desse demônio, traga R$50 à frente aqui agora. A irmã disse, Jesus, eu vim em busca do milagre, estou lisa, vou voltar com um demônio na mão, Jesus. Irmão, tem que ter cuidado, não é chegar assim, tá? Ela foi atrás de milagre, irmãos. Eu aprendi o contrário. Eu aprendi que crente não corre atrás de milagre. Marcos 16 e 17. Veja o que aqui diz. Marcos 16 e 17. Veja o que aqui a Bíblia diz. E estes sinais acompanharão. Há uma versão que diz assim, seguirão. Quem segue vai na frente ou vem atrás? Então a Bíblia está dizendo, esses sinais vêm atrás de quem crê. Quem crê, os milagres vai atrás de você. O que você precisa é só ter fé, porque os milagres vão te alcançar. Os milagres, você não tem que correr atrás de milagre, é o milagre que vem atrás de você. Quem corre atrás de milagre termina saindo com o demônio para casa. Quem não tem 50 conto,
A irmã terminou, Jesus, tem misericórdia de mim, eu vim em busca do meu milagre, estou lisa, e agora vou sair com esse demônio que eu segurei aqui agora. Tem que vigiar, irmão, tem que ter maturidade para essas coisas. Não pode. O crente tem que ser maduro nessas questões. Então, o milagre não é garantia de salvação. Jesus pode curar um não crente, sim ou não? E ele ser curado aqui e perder a salvação, se ele continuar sem se arrepender de seus pecados. Jesus curou 10 leprosos, mas somente um recebeu garantia de salvação, que foi um samaritano. Um ex-leproso voltou agradecendo. Jesus disse: cadê os 9? Não foram 10? Só esse voltou? Filho, a tua fé te salvou. E os outros? Os outros só recebeu a cura física, mas aquele recebeu a cura física e a garantia da salvação. Tua fé te salvou. Então tem gente que só recebe um milagre no campo da vida aqui, mas não recebe a salvação, porque salvação não depende de milagre físico. Tem gente que talvez morra até com câncer, com uma doença ruim, mas vai para o céu. E outro que recebe a cura de uma coisa dessa não vai para o céu porque não se converteu. Quem está me entendendo, diga amém. Então é importante a gente saber, milagre não é fonte de lucro, milagre não é garantia de salvação, milagres não é evidência de mérito. E milagres, dentro da doutrina bíblica, não é um método exibicionista pessoal. Deus não faz milagre para estar exibindo ninguém, para estar promovendo ninguém. Não, Deus não faz milagre para ninguém estar se amostrando. Vamos lá, Atos, capítulo 3, versículo 4. Atos 3 e 4. Nem quem é usado, nem quem é receptor de milagre, deve usar isso para querer se exibir. Não. Quem tem que aparecer é quem? Quem tem que aparecer é quem? Veja Atos 3 e 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse o quê? Olha, na hora que Deus iria usá-los, ele disse: olha, se concentra aqui, o foco é aqui, olha para mim, olha para ele aqui, olha para nós, porque era o momento da operação miraculosa. Agora veja o versículo de número 12, veja o versículo de número 12, o que aconteceu? E quando Pedro viu isto o quê? O povo ovacionando ele, o povo olhando para ele e para João como se eles fossem celebridade. Quando Pedro viu isso, ou isto, o que foi que ele disse? Varões israelitas, por que vocês estão maravilhados com isso? E o que mais? E por que estão olhando para nós? Antes do milagre ele disse: olha para nós, disse ao doente. Depois que o milagre aconteceu, que o povo veio ovacionar, eles disseram: não, tem que estar olhando para a gente, não. Por que estão olhando para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem. Por que vocês estão olhando, achando que a gente, só porque a gente é santarrão, ou porque a gente é... Não, fica olhando como se fosse a gente, não. Quer saber quem fez? Versículo seguinte: o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vocês entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse. Versículo seguinte: mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E o que mais? E mandaste o príncipe da vida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E o que mais? É pela fé no seu nome,
fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Foi ele, não é a nossa santidade não. Pare de olhar como se eu fosse alguma coisa. Olhe para quem fez. Quem é? Jesus. Foi ele quem fez. Então milagres não é oportunidade para se exibir. Porque tem gente que não pode profetizar que vai chegar um caroço de feijão. Se chegar no dia, está lembrado? Deus me usou, que ia chegar esse caroço de feijão. Já quer fazer propaganda para ganhar mérito. Um caroço de feijão, irmão. Imagina se for 2. Se forem 2. Não, tem gente que fica se aproveitando para querer lembrar o povo. Está lembrado que foi eu que Deus usou para te dar essa vitória? Rapaz, lembra do vaso. Para ver dizer assim, manda uma gorjetinha aí pro vaso. Meu Deus, onde as pessoas querem chegar com isso? Fazendo barganha com as coisas de Deus. Pegando as coisas sagradas, estabelecendo preço. Pegando as coisas sagradas e querendo se promover, se engrandecer em cima de coisas que tem que engrandecer o nome de Jesus. Eu vi muitos anos atrás um pastor dizer, e eu sempre repito, só não lembro quem foi agora, porque eu deveria citar o nome dele, mas eu não lembro. Mas eu lembro que um pastor disse uma vez num estudo lá em Bonança, aonde o sol está presente, o brilho das estrelas se ofuscam. E ele disse, você não vê a estrela no céu durante o meio-dia, mas ela está lá, no mesmo lugar que ela está durante a noite. E por que você não vê? Porque a luz do sol é tão grande, que o brilho das estrelas se ofuscam. Aonde tem estrela brilhando, é sinal de que o sol recuou daquela região. Ele disse, se tem crente que brilha demais, Jesus já está longe. Porque aonde Jesus está, quem brilha não é os crentes, quem brilha é Ele, que é o sol da justiça. Então a gente tem que ter muito cuidado para não querer brilhar demais. Deixa Jesus brilhar. Deixa Jesus aparecer na tua vida, no teu ministério. Deixa Jesus aparecer. Não fica querendo tocar trombeta, fui eu quem fiz. Foi quando eu preguei, foi quando eu orei. Quando eu orei, e o demônio se sacudiu para lá. Não, deixa Jesus aparecer. Deixa Jesus aparecer. Mas tem gente que pensa que milagre é método exibicionista. Atos capítulo 8, versículo 9, vamos lá. Estamos estudando a palavra. E eu estou dizendo que milagres não é método exibicionista. Atos 8 e 9. E estava ali um certo homem chamado quem? Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte do quê? Mágica, a arte de feitiçaria. E tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Era um camarada que dizia assim, não, eu sou uma reencarnação aqui. Usava de feitiçaria para enganar as pessoas. Veja o que aconteceu. Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atribuía a Deus as feitiçarias. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo já havia iludido com artes mágicas, com truques. E o que mais? Mas, como crescem em Filipe, na pregação, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Quando Filipe chegou em Samaria, olha, irmãos, sinal de um avivamento. Deixa eu dizer a vocês, sinal de um avivamento. Quando a igreja está avivada,
as feitiçarias daquela cidade começam a desaparecer. Aí o exemplo. Quando a igreja ela está tomada pelo poder de Deus, os feiticeiros começam a se converter. Sinal de um avivamento é o reino dos céus vencendo o reino das trevas. Aí veja o que diz a palavra de Deus. Mas como cresce em Filipe, pode deixar lá. Como cresce em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Agora sim, vamos lá. E creu até o próprio Simão, o feiticeiro, creu. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Quando aquele feiticeiro aceitou Jesus e foi batizado nas águas, ele só queria estar com o pastor Filipe. No caso era o diácono, se tornou evangelista. Evangelista Filipe estava lá. E vendo os sinais, e agora não era sinais de engano, de mentira, sinais de poder. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava o quê? Ele estava como? Meu Deus, é possível mesmo acontecer isso? Porque o dele era falso, mas agora ele estava vendo sinais de verdade acontecendo, o poder de Deus. Aí aconteceu mais outra coisa. Veja o que é que diz o texto seguinte. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Enviou para lá quem? Que coisa difícil, viu, irmãos? Isso aqui. Porque antes de Jesus morrer, e antes de Jesus ser assunto aos céus, João queria que aqueles samaritanos morressem tudinho. Foi. Jesus foi passar por Samaria, o samaritano tratou Jesus mal. Aí João disse assim: Senhor, tu quer que a gente ore e caia fogo do céu para matar essa raça, essa trepeça? Isso aqui é na minha tradução. NTL-ELMI. Tu quer que a gente ore para que esse povo tudinho morra? Aí o Senhor disse: eu não sei de que lado vocês estão. Jesus disse a ele: eu não sei de que lado vocês estão. Irmãos, em outra palavra, você é do meu lado, é do lado do diabo. Jesus está dizendo que quem ora para que os outros sintam mal, não é do lado dele. Eu vou orar para Jesus te pegar e te quebrar. Epa, de que lado tu é? Eu vou orar para Jesus matar aquele marido ruim. Epa, de que lado você é, irmã? Ah, eu vou orar para Deus matar aquela mulher ruim. Epa, irmão, de que lado você é? Quem é do lado de Jesus não tem oração de feitiçaria, tem oração de transformação, oração de libertação, oração de mudança, oração de vida. Mas eu vou orar para Jesus matar esse homem e todo mundo saber que Deus é Deus na minha vida. Epa, de que lado você é? Aí você vê o que aconteceu. Jesus disse: não, João, não é assim não. Não é por aí que a banda toca não. O tempo passou. Jesus foi embora para o céu. João foi cheio do Espírito Santo. A igreja cresceu. De repente o diácono vai para Samaria. A obra cresce lá. E os apóstolos decidem: alguém tem que ir lá, alguém tem que ir lá. Quem vai? Pedro e João. João, eu? Sim, você, vai lá. E agora chega João para olhar para a cara do povo que ele queria que Deus matasse. Só que quando ele chega lá, irmãos, que ele começa a orar, onde ele coloca a mão, Jesus batiza com o Espírito Santo. Olha, irmãos, a vida tem muita curva, ainda tem muita volta. Cuidado para você não olhar para uma situação hoje de alguém que está te rejeitando e você querer que ela morra, que ele morra, porque amanhã você vai ver que o Deus que está com você é o Deus que vai operar através de você para abençoar aquela pessoa ali. Aí quando Pedro e João começam a colocar a mão e eles serem cheios do Espírito, veja o que é que acontece. Continua o texto aí, abençoado. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. E o que mais? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus.
Então o que aconteceu? Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, olha lá o ex-feiticeiro, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, foi o que ele fez? Foi o que ele fez? Tu quer quando me dê esse poder? Querendo barganhar. Diga quanto você quer. Eu também quero botar minha mão, que eu quero ver esse poder descer quando eu colocar a mão. Você quer quanto? Ele queria comprar o poder de Deus. Aí veja o que foi que Pedro disse para ele. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja para o quê? Teu dinheiro seja contigo para a perdição. Vai para o inferno, rapaz, que esse dinheiro, rapaz, vai para o inferno, miserável. Minha tradução, viu? Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tem gente que quer comprar, né, irmão, as coisas de Deus. Quer comprar cargo. Aí, vou dar um perfume bom, vou dar um sapato bom, vou dar uma roupa boa ao pastor. Eu vou dar um negócio para ver se ele me coloca. Não, querido, vai para o inferno com o teu presente. Que negócio é esse? Querendo barganhar com as coisas celestiais e espirituais. Pessoas que ficam querendo comprar posição, cargos, título na igreja. Não, faço minhas palavras de Pedro. Seja para a tua perdição isso aí. Tu não tem parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Olha que Deus ainda deu uma chance. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. O que foi que ele fez? Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Mas o que era que Simão queria? Queria o poder para se amostrar. Eu quero comprar, para eu botar a mão também e as coisas acontecer. Tem gente que pensa que o poder de Deus é para se exibir, irmão. Tem gente que pensa que o poder de Deus é para ele aparecer. Eu já participei de muito movimento que não era pentecostal, é bem parecido. E a gente tem que ter muito cuidado com pessoas que parece que é cheia do Espírito. Já passei em vigília, onde o povo coloca um lenço na boca. Eu não, Jesus, eu não. Que é isso, irmão? Para dizer que Deus quer usá-la, quer usar, mas Ele não quer ir. Irmão, pelo amor de Deus. O verdadeiro crente, ele nunca põe um lenço na boca e diz, eu não. Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Eu não. Não, tem alguma coisa errada aí. Que é isso, irmão? Que é isso? É só para mostrar, para parecer que é muito cheia do poder que Deus quer usar. Mas ela, não, que é isso? Isso é meninice, irmão. Um crente maduro dizia a Deus, eu não. O crente maduro dizia, eu sim, Senhor. Eu sim, Senhor, eu sim. Não é eu não. Eu sim. Quem não quer ser usado por Deus aqui? Levante a mão. Tem alguém que não quer? E quem quer ser usado por Deus aqui? Levante a mão. Aí, irmão. Até o doente do Simão queria, irmão, mesmo comprando. Aí vem um crente que diz que está bem com Deus. Eu não. Que é isso, irmão? Meninice. E a gente tem que ensinar a igreja, porque senão a igreja vai se desenvolvendo assim, cheia de coisinha que não tem amparo bíblico, que não tem apoio bíblico. Todo lugar que um crente, ele dá uma recuada, ele fala muitas das vezes como um ato, na Bíblia, de imaturidade. E todas as vezes que ele fala, Deus repreende. Jeremias disse, eu não, porque eu sou uma criança. Não diga que tu é uma criança. Deus concordou com isso? Não, Deus repreendeu. Moisés disse, eu não, manda o outro. Manda outro nada, rapaz. Quem é que faz a boca do mudo?
Todas as vezes que um crente quer querer se justificar, recuar, Deus repreende esse comportamento, porque não é certo um crente recuar de um convite para ser usado por Deus. Não é certo a pessoa vir para o culto, aí o pastor diz, vamos ouvir fulano. Eu não, e está fazendo o que aqui? Vamos ouvir ciclano? Eu não, e veio fazer o que na igreja? Essas pessoas não sabem o que é culto, porque cultuar é oferecer. Cultuar é trazer alguma coisa. 1 Coríntios 14, 26 diz, quando vos congregais, quando vocês se reunirem, cada um, responsabilidade individual, cada um de vós tem de salmos, tem de doutrina, tem de revelação, faça-se tudo para a edificação. Ninguém pode vir para a igreja sem trazer nada. Venha com um versículo, venha, nem que seja com pedido de oração, mas nunca recue. Vamos ouvir fulano. Eu não tenho hino, tenho não, mas eu tenho um versículo. Chega aqui, meus irmãos, olha, eu não tenho um hino aqui, não tenho uma mensagem, mas eu tenho um versículo. Cite o versículo para você ver se Deus não vai falar com alguém. Leia o versículo para ver se Deus não vai falar com alguém. Deus vai lhe usar com aquilo que você tem. Deus vai lhe usar com aquilo que você trouxe. E Deus vai receber a sua oferta, o seu culto. Milagres não é método exibicionista. A próxima semana, se Deus permitir, eu vou falar sobre 3 coisas que faz com que Deus faça milagre. Amém? 3 coisas que faz com que Deus faça milagre. E não é ainda o assunto, eu ainda estou na introdução, para chegar num assunto que quero ministrar. Todos em pé, equipe de louvor, Abner, vem aqui, a gente canta, e vai todo mundo buscar, levando pela fé o milagre hoje aqui. Não vou mandar ninguém segurar o cão na mão. Já pensou? Segure aí. Quem der uma oferta para a cadeira vai receber o milagre. Quem não tiver... Muito bem. Amanhã não vai ter o ciclo de oração do Ceará Kids. Os pais não precisam trazer por conta do SOS. Vamos adorar a Deus. Jesus está aqui. Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. O nosso Deus é o Deus de milagres. Aleluia. Descer. Glória a Deus. Aleluia. Ele faz um caminho de milagres pelo mar. Louve o Senhor nesta noite. Quando que era difícil se torna impossível. Ele abre sempre uma porta. Ele abre sempre uma Você porta. crê nisso? Onde não há saída. O impossível Ele faz acontecer. Cante quando era difícil. Quando que era difícil se Muitas vezes é impossível para você, mas o Deus que você serve, Ele tem poder para realizar todas as promessas feitas a ti. Porque lá em Lucas 1:37 diz, não há impossível para esse Deus, aleluia. E qual é o teu problema perante o Senhor Jesus, aleluia? O impossível Ele faz acontecer. Mais uma vez para terminar. Quando difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta.
Glória a Deus.